Olá pessoal, tudo bom? Felipe na área novamente. Agora vamos chegar ao nosso módulo 6, último módulo desse nosso curso sobre proteção de cultivares. Falar, né, pela última vez, é um prazer estar ministrando esse curso com vocês, estar compartilhando um pouco do meu conhecimento sobre essa área, compartilhar as informações, um pouco de know-how, umas experiências que eu tive relacionadas à parte de proteção de cultivares. Agradeço já de antemão por você estar acompanhando todo o curso. Chegamos aí à nossa última aula e uma aula importante também relacionada à parte de estudos de caso. Então, muito obrigado por todos que acompanharam até aqui. Mas vamos para a aula, vamos para o que interessa e depois a gente faz um fechamento também, ok? Então, repassando a nossa agenda, né? Como todas as aulas a gente fez isso, fazendo um overview de tudo que a gente viu, chegando agora no na nossa última aula, no nosso último módulo. Então passamos na parte de introdução à proteção de cultivares, onde a gente fez toda a narrativa, né, toda a contextualização. Falamos sobre o setor florestal, quais são os seus produtos. Falamos um pouco também sobre questão de inovação, quais os investimentos que as empresas florestais hoje utilizam, né, no campo aí de pesquisa em desenvolvimento e inovação. A importância, né, desse curso quando a gente está falando aí sobre a matéria-prima, né, a madeira, principalmente quando a gente volta na essência, né, antes mesmo da silvicultura, né, a gente falando de viveiro, na parte aí do melhoramento genético, produção de novos clones, para a gente chegar aí na parte da inovação e no desenvolvimento das patentes, que seria aí nada mais é que o certificado de proteção, a proteção de cultivares é a patente das plantas, em resumo, né? Então no módulo 1 a gente passou por isso, explicou e diferenciou o que é uma cultivar, quais são os critérios para uma planta se eleger para ser uma cultivar. Então a gente contextualizou todo o assunto na nossa primeira aula no módulo 1. Partindo para o módulo 2, a gente debruçou sobre a lei de proteção de cultivares, pegamos o texto mesmo em si, analisamos tópico por tópico, trazemos o que é a lei, as definições do que é uma cultivar, do que é um descritivo, quem que é o obtentor da proteção. Falamos um pouco aqui sobre como funciona o processo, como que funciona os instrumentos, né, que são necessários, como que é o protocolo, as taxas envolvidas. Passamos aqui também sobre um histórico, né, fizemos uma linha do tema, uma linha do tempo, um cronograma relacionado aos marcos principais dentro da legislação brasileira. Então, foi um módulo bem teórico, né, sobre a lei, debruçamos sobre ela, a importância dela, quais são os objetivos da lei, né, de assegurar os direitos para os obtentores da proteção para utilizar o material em todo o território brasileiro. Então a gente abraçou essa ideia. Já no nosso módulo 3, a gente passou sobre o passo a passo, fizemos aí um detalhamento bem bacana de quais são os instrumentos, né, como que funciona o processo em si, qual que é a plataforma utilizada, que é o Cultivar Web, como acessar, quais são os mecanismos e ferramentas, né? Na verdade, falamos sobre os formulários que precisam ser preenchidos, que são 3, formulário de requerimento, formulário de relatório técnico e o formulário de teste de DHE e descritores mínimos. Então passamos detalhe por detalhe. A gente passou quais são as diretrizes da lei, as características, quais são os descritores, como que evoluiu o certificado relacionado ao eucalipto. Então foi um material aí bem detalhado, bem completinho aí sobre como que é o processo. Módulo 4, falamos sobre a parte do licenciamento dos cultivares. Então a gente trouxe as informações aqui, principalmente do certificado de proteção, o que ele assegura, como que ele funciona, o período dele aí de 18 anos de atuação, o que é necessário para manter a licença ativa, né, pagamento das anuidades, manter as amostras vivas, manter a homogeneidade, estabilidade e a distinguibilidade da cultivar. Então a gente trouxe esses tópicos também. No módulo passado, né, que foi nossa última aula, né, penúltima aula desse curso, falamos sobre a parte da fiscalização e penalidades,
falamos quem que é o órgão competente, que é o SNPC também. Se alguma pessoa se sentir lesada ou ferida, pode entrar com algum tipo de processo e requerimento para fazer análise. Falamos um pouco sobre as multas envolvidas, quais são as penalidades, tanto para a pessoa física e jurídica que estiver utilizando o material protegido de forma totalmente errada. Então, foi essas aulas que a gente passou até agora, e agora a gente entra aí no módulo 6, que é um módulo de forma mais prática. Eu digo prática no sentido de mostrar alguns cases. Vou trazer para vocês aqui no contexto um case de eucalipto, um case de corímbia e um case de pinos. Na essência em si, bem parecido a modelagem, mas queria trazer algumas informações que diferem sobre ele. Então, nesse módulo, vou acessar o Cultivar Web, baixei alguns materiais aqui que vão exemplificar tudo que a gente viu ao longo do curso e mostrar os detalhes, como que é o preenchimento prático, né? Vamos trazer cases reais aqui sobre proteção de alguns materiais genéticos que estão livres aí para a gente acessar na plataforma digital, que é a Cultivar Web. Então, eu vou trazer esses estudos de caso aqui nessa aula 6. E no finalzinho dessa nossa última aula aqui, eu vou fazer um resumo aí, com 5, 10 minutinhos no máximo, do curso como um todo, trazendo aqui os principais tópicos que a gente discutiu para a gente fazer um fechamento final. Tá bom? Então vamos prosseguir. A gente fechar aqui nosso curso com chave de ouro, a nossa sexta aula aqui do nosso curso de proteção de cultivares. Então, a parte aí relacionado à parte dos estudos de caso. Vamos nessa? Só trazendo o histórico que a gente falou, né? Toda a nossa parte de utilização, toda a nossa parte de monitoramento, de fazer a protocolização, de fazer análise, de fazer consultas. A gente utiliza a plataforma web, né? É uma plataforma totalmente digital, totalmente online, todo o processo é por lá, chamada Cultivar Web. É lá onde a gente cadastra os formulários, né? Como eu já citei agora há pouco, formulário de requerimento, relatório técnico e o formulário de instruções de DHE e tabela de descritores mínimos, conforme a gente viu durante o curso. E aqui também é onde a gente acessa, a gente pode ver ali o campo tanto no RNC quanto no SNPC. Aproveito aqui para a gente sempre lembrar da diferenciação, né? O RNC está relacionado à parte da comercialização de mudas e sementes no Brasil, enquanto o SNPC está relacionado ao título de propriedade intelectual da patente sobre a cultivar, relacionado ao melhoramento genético das empresas. Em ambos os casos, a gente consegue fazer uma pesquisa pública dos cultivares protegidos. Então, aqui dentro do processo é o campo onde a gente vai acessar aqui nesse módulo 6 para a gente conseguir as informações necessárias para a gente fazer o estudo aqui de 3 cases aqui que eu trouxe, e depois a gente vai complementar isso também com um case relacionado à parte agronômica, mas voltado aí à parte de produção de ornamentais relacionado à parte do Sampatins. Então é esse que é o contexto, esse que vão ser os estudos de caso. Detalhando melhor então, pessoal, só retomando, né, a parte como é o processo que a gente viu depois do preenchimento, a gente sobe os 3 formulários na plataforma, faz o protocolo, se as informações estiverem corretas, é emitido um certificado provisório. Esse requerimento ele é publicado no Diário Oficial da União. Não tendo nenhuma impugnação ou alguma empresa se sentir lesado, é emitido o certificado de proteção, que é o documento que é mais importante, aí, o documento de caráter jurídico e de validade legal em todo o território brasileiro, que autoriza as empresas a utilizar o material genético da forma que elas pretendem e também ceder a utilização para alguma empresa a partir do pagamento de royalties. Só aqui trazendo, pessoal, a parte da consulta pública, que vai ser aí o estudo de caso que a gente tem aqui, como falei nas outras aulas, e aqui detalhando um pouco melhor. Dentro da plataforma, a gente consegue realizar essa consulta de forma totalmente gratuita, de forma totalmente pública. Todas as informações que eu
trouxe nesse curso e que eu vou detalhar aqui, todos podem acessar. Até faço o convite para vocês assim que acabar essa aula acessar, fazer uma pesquisa e basicamente aqui na plataforma que a gente utiliza, clicando naquele link que eu mostrei no print passado, a gente pode escolher o nome científico da espécie que já está cadastrado, ou posso entrar com o nome comum, a denominação da cultivar, se você já saber o código do clone, alguma coisa aqui. A gente está falando mais da área florestal, mas se você saber o nome da cultivar agronômica, agrícola ou qualquer que seja, você já consegue pesquisar e ele pede um código de verificação aqui. É mais para evitar algum tipo de manipulação ou acesso de forma utilizando robô ou algum boot, né? Mas basicamente uma consulta bem simples, só digitar nome científico, Eucalyptus spp, ou nome comum, eucalipto, ou corímbia, ou qualquer que seja, a gente consegue fazer um acesso aí de forma geral e saber todas as cultivares que estão protegidas hoje dentro do território brasileiro. Então, pessoal, é um overview que eu fiz aqui, uma consulta bem rápida dentro da plataforma para fazer o levantamento, né, dos números que a gente tem hoje no Brasil, para a gente saber em que pé o setor florestal está. Então eu fiz aqui as principais espécies que a gente tem no setor florestal para trazer um pouco assim qual que é a dinâmica que a gente tem hoje aqui no Brasil, em que pé que está, quais são alguns indicadores. Então avaliando ali na plataforma, dentro da Cultivar Web, como falei, hoje a gente tem 157 cultivares protegidos, então temos 157 registros no mapa relacionado à espécie Eucalyptus. Como a gente pode ver nos overview, principalmente no nosso módulo 3 e no módulo 2, principalmente, onde a gente colocou os marcos ali da legislação brasileira, um histórico sobre o assunto. Houve a diferenciação entre eucaliptus e corímbia alguns anos atrás, e a gente pode ver aí a crescente relacionada à corímbia. Então a gente tem 9 registros relacionados a esse gênero florestal, e temos 2 cultivares aí no gênero de pinos, na espécie de pinos no caso, né? Outras culturas florestais, que aqui fiz esse levantamento, como acácia, araucária, erva mate e teca. A gente não tem nenhuma cultivar com certificado de proteção, protegido, mas em cedro australiana a gente tem 4 registros e para seringueira a gente tem 1 registro. Então aqui é mais para trazer, sim, foi uma consulta que eu fiz dentro da plataforma, para trazer uns números assim para dar um contexto para a gente dentro do setor florestal sobre os números que a gente está. Nos próximos slides eu vou trazer os estudos de caso. Trouxe aqui nesse primeiro momento 3, como falei, um de eucaliptus, um de corímbia e um de pinos, mais para retratar essa consulta aí que eu fiz, para detalhar vocês como que é os materiais, o que é disponibilizado. E também peço aí, mais uma vez, reforço aí que vocês acessem a plataforma, não precisa fazer nenhum cadastro para fazer essa pesquisa, e faça uma pesquisa aí, tanto dentro do setor florestal, como também da área onde vocês estão participando, na área agrícola, na área agronômica, ornamental, frutífera, medicinal, aromática, mais para fazer uma pesquisa para a gente entender e saber onde estão as informações, beleza? Partindo agora então, pessoal, para o nosso primeiro estudo de caso, trouxe aqui do material genético que é conhecido dentro do setor florestal, que é o IPB13. Ele é hoje da Silvamo do Brasil, a empresa que é dona, né, que ela é a obtentora da proteção desse material genético, e o gênero, como falei, o gênero Eucalyptus. Então esse é o primeiro caso que eu trouxe aqui. De certa forma, os cases eles vão ser repetitivos, porque a consulta, as informações, elas são padrões para todas as espécies. O que vai mudar são as informações, mas a ideia é trazer para reforçar a ideia, trazer informação de uma forma mais clara e mais detalhada, de forma a fixar o conhecimento, tá ok? Então aqui trazendo dentro da plataforma, né, como que a gente vê, então todas as informações que são tragas e são salvas no banco de dados do Cultivar Web, dentro do SNPC, dentro do mapa, né, que é o órgão maior. Então aqui traz o nome da cultivar, no caso aquela denominação própria
dentro daqueles 5 critérios que a gente sempre vem falando no curso. Traz o nome científico da espécie, no caso, como falei, nesse case é de Eucalyptus, nome comum, eucalipto, né, como é conhecido, o número do processo, que aí seria o protocolo, qual que é a situação que está esse pedido, então já passou por todas as etapas, então a gente está no certificado definitivo, então a situação está proteção definitiva, traz o número do certificado, então a codificação, a identificação desse certificado definitivo, e aí tanto a data de início da proteção quanto a data de término, no caso uma data para outra a gente vai ter aí 18 anos. Então, data de proteção do IPB13, 18 de fevereiro de 2016, então a gente pensar tem 8 anos, 2024 tem 8 anos que ele já está protegido, então ele tem até 2034 aí mais 10 anos de proteção, e ali o titular da empresa, no caso, né, a Silvamo do Brasil, traz os endereços aí de como foi feito o cadastro. Se a gente lembrar, essa primeira parte aí é aquele cadastro lá relacionado ao relatório técnico, que é o formulário 2, que a gente preenche essas informações. Dando continuidade aqui dentro do sistema, né, quais informações que ela traz quem é o representante legal, então se a gente lembrar lá quem que fez o requerimento e quem preencheu como responsável técnico, traz as informações também dos melhoristas envolvidos, então eu consigo colocar toda a equipe que participou daquele programa de melhoramento até fazer o lançamento do clone do material genético, então nesse caso é a Carla da Costa Garcia, Flávio Augusto, Rogério Silva, o Adriano Emanuel Amaral de Almeida e o Aloysio Xavier. Então esses são os melhoristas que participaram aí junto da empresa Silvamo na proteção aí do IPB13. E aqui, pessoal, o que é bem bacana e aí todas as pessoas podem consultar os arquivos disponíveis, né? Então, tanto os protocolos, né? Todos os formulários preenchidos, os lançamentos no Diário Oficial da União, o extrato, né, que seria como que foi a passagem, qual que foi a verbação, o certificado provisório e o certificado definitivo, então traz tudo em PDF. Esse material fica armazenado dentro da plataforma, do Cultivar Web, e a gente consegue acessar as informações. Então, se a gente vê aí, na aba Arquivos Digitais, a gente tem o certificado de proteção, depois a gente tem a averbação do certificado. Então, aqui a gente vai ver a averbação, seria como se fosse a mudança de titularidade, que a gente vai ver que era International Paper, agora é Silvamo, então por isso que tem essas informações. Parte do extrato completo seria a parte do relatório. A gente tem um certificado provisório, que é aquele antes de fez as análises pelo SNPC, pode emitir certificado provisório, depois ele é publicado no Diário Oficial da União, e aí fica 90 dias para alguma impugnação, algum recurso contra, senão vai para o certificado definitivo. Mostra aí as publicações dentro do Diário Oficial, então vai ter mais de uma, principalmente por parte aí de algumas mudanças que teve no nome da empresa e foi necessário fazer essa parte. Mas aí tem todos os materiais bem detalhados aí que a gente consegue acessar de forma pública, e é o que eu vou trazer aqui para a gente fazer uma análise rápida do que a gente tem. Aqui, então, traz aqui algumas informações relacionadas aqui ao relatório inicial, então traz aí a lei, né, de lei de proteção de cultivares, nomeia o SNPC, traz a lei que é a 9.456, traz qual é a referência, no caso que a espécie aqui no caso é um híbrido de urofilas com grandes, traz a codificação do material, que é o IPB13, traz aí o interessado, que no caso era a International Paper do Brasil, e agora Silvamo, traz o nome dos melhoristas, traz a questão da novidade, né, que a gente tem que lembrar que não pode ter mais de um ano. Então fala ali, ó, pela primeira vez no Brasil em 27/1/2014 e não foi comercializada no exterior até a data do protocolo. Então o produto tem que ser novo, né? Vamos lembrar disso. Aqui fala a questão sobre diferenciar uma cultivar da outra. Então fala aí que a cultivar mais parecida é o IPB1.
Então ela traz algumas informações aí que ela é parecida, mas que ela difere. Então dentro do IPB1 ele trouxe o tronco, que na cultivar mais parecida, no caso o IPB1 é cinza e no IPB13 é verde azulado, traz a questão da floração, que no IPB1 é precoce, já no IPB13 é médio. Então traz a característica, né, o descritor, e traz tanto da cultivar mais próxima, tanto da cultivar que está sendo protegida. Então, bem parecido com aquele nosso formulário lá, principalmente esse aqui, o formulário de relatório técnico. Depois a gente vai ver mais para frente aí o de teste de DHE e as características dos descritores. Mas esse aqui é mais o relacionado aí ao certificado 2. É um certificado mais antigo. A gente lembrar que teve aquela atualização em 2022, conforme eu citei. Aqui a gente está vendo aí um protocolo de 2016. Então a gente vê como que avançou um pouco nesse sentido. Então esse é o formulário que foi mandado. Aí tá falando aí sobre a publicação no Diário Oficial, então 90 dias a publicação desse aviso para algum pedido de impugnação de alguém que se sentir lesado e tudo mais. Então esse aqui, a partir do envio desse material, é possível já ter o certificado provisório emitido aí, no caso pela International Paper na época. Aqui só uma postagem aí mencionando no Diário Oficial da União, se a gente vê ali no nosso canto esquerdo ali, tá lá, o item 4, né? Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2016, cultivar de eucalipto, denominada IPB13, com titularidade da International Paper. A cultivar foi oferecida a primeira vez em 27/1, com a mesma denominação e tudo mais. Então, traz essas informações aqui também. Pode servir no exemplo para a gente avaliar, pessoal. Ali, igual ali, tá ali cultivar de eucalipto, mas se a gente for ver o item 5, cultivar de batata, item 6, cultivar de arroz, arroz de 9, cana de açúcar. Então, assim, todas as cultivares que tem algum processo e algum protocolo para proteção tem que passar aqui, conforme a gente pode ver esse print aqui do Diário Oficial da União. Passou os 90 dias, não teve nenhuma impugnação ou alguma coisa contra, aí se emite o certificado definitivo. Trazendo aqui agora aquela parte da verbação, principalmente aí que ele pede alteração, é alterar o nome empresarial. Então ele faz uma solicitação, não só de um material genético, mas de vários. São 3, 4, 5, 6, são 9, 8 materiais genéticos, então que eram International Paper, e eles querem passar para a Silvamo do Brasil. Então ele pede essa verbação, então tem que pagar aquela taxa para mudança lá do proprietário, né, do obtentor da cultivar, mas aí o mesmo processo ele fica registrado aí dentro do protocolo. Beleza? Mas para ilustrar mesmo a documentação, como que funciona, então todo o processo é feito da forma com que a gente viu durante todo o nosso curso aqui. Trazendo aqui agora o exemplo do certificado provisório, a gente vai ver as informações bem parecidas, só que vai mudar aqui que não está naquele timbrado oficial, tá? Ele cita ali bem no cabeçalho que é um certificado provisório, porque necessita ainda naqueles 90 dias relacionado à parte da conferência, da impugnação, e que fica aberta ao público para qualquer tipo de impugnação ou algo contra. Então, o que muda ali no texto é que fala que de acordo com a lei, essa cultivar está sendo solicitada de proteção, traz as informações, como a gente falou, a empresa, qual é a espécie, qual é a denominação da cultivar, os melhoristas, e fala que o certificado ele é válido até tal data, né, acrescidos aí de 90 dias, até a emissão do certificado definitivo de proteção. Então esse é o provisório, e também o que tem disponível lá também é o oficial, né, o certificado de proteção definitivo. Trouxe ele em outras aulas também, mas só para a gente dar uma mapeada nele novamente. É as mesmas informações que a gente viu tanto no print da Cultivar Web. Então vem o número do certificado, vem aí qual que é o número também do protocolo, traz a empresa, International Paper, aqui está o certificado antigo, ainda não está Silvamo do Brasil.
traz que é protegido aqui no Brasil, traz a espécie, como a gente falou, é híbrido de Urofila com grandes, traz a denominação da cultivar, IPB13, traz os melhoristas, conforme a gente já citou, e a data de início, data final, diferença entre elas, 18 anos. Então esse é o produto final aí do nosso estudo de caso 1. Partindo agora, pessoal, para o estudo de caso 2, vou acelerar um pouco aqui a questão das informações, mas a essência, sim, o cerne, como a gente pôde ver, dos estudos de caso, eles são bem parecidos. Então, o que vai mudar é algumas configurações relacionadas à espécie, algum tipo de processo. E escolhi um case aqui também, pessoal, do Corímbia, que tem uma proteção mais recente, para a gente ver um pequeno detalhamento aqui que, na minha opinião, faz muita diferença, que é a parte do relatório complementar de registro fotográfico. Então, o que eu vou focar aqui, principalmente nesse estudo de caso, é a construção desse material para apoiar aí na descrição das características e apoiar também na parte da evolução do processo. Então, nesse nosso segundo estudo de caso, no nosso aqui, módulo 6 que a gente está, estou trazendo um material genético aqui que é o AM01. Ele é um material da ArcelorMittal Bioflorestas e o gênero dele, diferente do primeiro, a gente está falando agora de Corímbia, tá beleza? Então, trazendo aqui dentro da consulta, vocês podem acessar aí também assim que terminar essa aula. A ideia é a mesma, né? As informações, como a gente pode ver, traz a cultivar, o AM01, o nome científico da espécie, no caso Corímbia, o nome comum da espécie, a gente vai tratar tudo como eucalipto, o nome comum, número do processo, a gente tem a situação que ele está em proteção definitiva, o número respectivo do certificado. Aqui já é uma proteção mais nova, a gente está falando de 2022, então a gente tem crescido de 18 anos até 2040, esse clone protegido. Quem é o titular, né? Quem é o obtentor do certificado de proteção, no caso a ArcelorMittal, quem foi o representante aí que fez toda a parte legal aqui dentro da plataforma é o Roosevelt de Paula Almado, que é o responsável técnico muitas vezes, os melhoristas que estão envolvidos dentro do programa de melhoramento e desenvolver o clone, no caso é o próprio Roosevelt, tem o Caio Varonil e o Teotônio de Assis, que foram os melhoristas envolvidos, e da mesma forma que a gente viu aqui no material da Silvamo, a gente tem os arquivos digitais. Aqui a gente vai ver um material que é diferente e mais complementar, até pelo período que foi a proteção, a gente está falando de 2016, aqui a gente está falando de 2022, mas os documentos em si, eles são bem parecidos. Então a gente tem um extrato completo, que é a parte do relatório, relatório técnico sobre as informações, certificado provisório que a gente viu, certificado definitivo, a publicação no Diário Oficial da União e ali um relatório de imagens de registro da cultivar. É esse ponto que eu quero mais chamar a atenção de vocês aqui nesse case, para ilustrar assim, a importância de construir esse material complementar para facilitar no processo, no protocolo, tudo facilita a análise pelo SNPC para a gente ter maiores informações sobre o clone. Passando aqui então rapidamente sobre o material, bem parecido com o que a gente viu da Silvamo, traz as informações sobre o eucalipto, no caso é Corímbia, o AM01, o número do protocolo, quem é a empresa, o país que está requerindo, no caso Brasil, quem são os melhoristas, a questão aí sobre novidade, fala que ela não foi vendida no Brasil ainda, nem no exterior, traz a informação sobre a cultivar que ela é mais parecida, no caso os AM02, 04, 08, 12, 13, então tem as cultivares que são parecidas, traz a informação que tem na cultivar mais parecida e também a informação que está na cultivar a ser apresentada. Só trazendo um exemplo, vamos falar do tronco ali, o AM02, na cultivar antiga, ela é cinza, na cultivar nova ela é verde azulada. Vamos pensar agora ali na folha intermediária, qual que é a forma? No AM13, que é a cultivar mais parecida, ela é lanceolada estreita, e lá nesse material novo, que no caso é o AM01, ela é lanceolada. Então, como que ela diferencia, né? Como que ela tem essa distinguibilidade? Então, esse é um extrato mais simples, mas principalmente dentro do DHE, falando aqui sobre a distinguibilidade. Como que eu consigo diferenciar ela de outro cultivar? Através dessas características. A homogeneidade e estabilidade, como a gente falou, são características que ela ser homogênea
independente do ambiente, ela tem que manter as características, e a estabilidade, ao longo de várias propagações, ela tem que manter o padrão. Então, aqui a gente traz mais a questão só do D, dos testes de DHE, questão aí de distinguir essa variedade, na verdade, essa cultivar de uma outra cultivar já protegida. Continuando aqui, então, pessoal, aqui a publicação dentro do Diário Oficial da União. A gente traz ali relacionado à Secretaria de Defesa da Agropecuária, fala aí sobre a Lei de Proteção de Cultivares, 9.456, e aí aqui já é um pouco mais diferente, que ela traz todas as espécies de uma forma mais dinâmica, né? Então ela traz aí as espécies tanto de corímbia, mas traz espécie de, igual ali, Aca celoviana, algumas espécies de outras culturas, malos domésticos, então tem a espécie ali, traz qual que é o código que ela tem de proteção, qual que é o número de certificado, então aí ela, a partir dessa postagem, a gente conta os 90 dias aí, que é o período para alguma impugnação ou algum tipo aí de defesa relacionada a isso, mas é emitido o certificado provisório de proteção, naquela mesma linha, as mesmas informações que a gente apresentou da Silvamo, e aqui depois o certificado definitivo. Mesma dinâmica, as informações que a gente acabou de olhar dentro do Cultivar Web, só está no documento legal aí, que o estabelecimento que está utilizando o material genético precisa ter. Beleza? E agora trazer, no caso, a informação mais importante, que é o julgo relacionado à parte aí complementar, e algo que eu queria ilustrar com esse estudo de case, é trazer aqui o relatório fotográfico, que eu acredito que seja de grande importância aí para fazer a contextualização e para ajudar também no desenvolvimento da proteção e a análise por parte do SNPC. Então a gente vê aqui, ó, tá até no timbrado da ArcelorMittal, tá disponível de forma pública, tá, pessoal? Vocês podem acessar, mas ele fala, ó, relatório fotográfico para proteção de cultivares. Apresenta fotos da parte da cultivar M01, ele fala até que ele é um híbrido de Toreliana com Citriodora, e as fotos referem-se ao teste de DHE, distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade, principalmente para o registro da cultivar citada. Então ele traz, quando a gente passou no nosso módulo 3, todas aquelas, no módulo 2 e módulo 3, né? No módulo 2 a gente falou sobre as características, e do módulo 3 a gente passou o relatório item por item. Então aqui, ó, se a gente lembrar, depois vocês podem resgatar, que ele fala sobre a presença ou não de serosidade. Então ele mostra uma foto, perdão, e faz a definição, serosidade ausente ou muito fraca. Se a gente lembrar lá no nosso formulário que a gente tinha lá a opção de ausente ou muito fraca, que tem um código, 1, 2 ou 3, então a gente, naquele preenchimento daquele documento, a gente cadastra como 1 e a gente faz o registro fotográfico relacionado àquela característica, mostrando aqui como que a nossa cultivar se comporta. Na foto 2, já é numa idade mais avançada, a gente está falando de 6 meses de plantio, e aqui ele fala sobre como que é a lâmina foliar. Então ela fala aqui que a posição da folha ela é semi-ereta. Vocês lembram que tinha lá as classes semi-ereta, pendente, ela era perpendicular, então ela fala sobre isso, fala que tem a presença de pecíolo ou não, tinha essa característica também, então ele mostra aqui que há a presença de pecíolo, fala que o formato da folha é formato em lança, então ela é lanceolada, e ainda fala a questão sobre a pigmentação antociânica, que também tinha essa característica de descritório mínimo, se a gente recordar, e também fala aí sobre a serosidade. Então aqui numa mesma foto ele fala sobre o formato da folha, 1, ele fala sobre o pecíolo, 2, sobre a forma da folha, 3, 4, fala sobre a pigmentação antociânica, 5, e fala sobre a serosidade, 6. Então ele já traz 6 características numa mesma foto. Então a gente vê o dinamismo aí relacionado ao relatório, muito para exemplificar e mostrar na prática, na realidade, e não é só falácia ou só preenchimento, tem foto que comprova isso. E aqui na foto 3, a gente fala sobre a presença ou não de ritidoma. Então ele fala aí, já é uma idade de 1 ano, ele fala que
é presente o ritidoma, uma característica. Fala que a cor do ritidoma é marrom, 2. E fala que a cor acima do ritidoma da casca é verde, 3. E ainda fala da serosidade no tronco, 4. Então ele traz mais 4 características nessa foto número 3. Então, pessoal, a ideia principal é sobre trazer essas informações aqui de forma a agregar muito mais valor ao preenchimento das informações, além também do registro fotográfico. A gente lembra também das informações moleculares, então a gente conseguir genotipar e trazer o DNA do clone da cultivar ser protegida, você aumenta muito mais a segurança na proteção e cada vez mais assertivo. Mas o relatório fotográfico já ajuda bastante, de certa forma é um relatório simples, não obrigatório, mas é um material complementar aí que ajuda bastante em todo o processo aí de proteção. Beleza? Continuando então, para a gente fechar aqui os nossos estudos de case, trazendo uma espécie aqui diferente, trazer a parte de pinos agora. A gente até citou essa empresa, no caso é o material genético da Arbogen Tecnologia Florestal, e o material aqui genético, né, a cultivar protegida, tem a denominação de AGV 145. Então, o nosso terceiro estudo de caso é esse. Vou passar um pouco mais rápido também, que a dinâmica é a mesma sobre as avaliações. Peço que vocês façam e repitam o que a gente acessou aqui e tente acessar também de outras cultivares, de outras áreas agrícolas, agronômicas, para vocês terem esse conhecimento também. Só trazendo aqui as informações sobre a cultivar, o nome científico aqui já é Pinus, o nome comum Pinus, o número do processo, a situação já é uma proteção definitiva, qual que é o número do certificado, é uma proteção de 2017 e ela acrescida de 18 anos, vai até 20 de novembro de 2035. Traz quem que é o titular da conta, no caso o titular, dono da proteção, no caso a Arbogen, como a gente viu, e quem é o representante legal é a Ana Gabriela. Traz aqui quem são os melhoristas envolvidos no processo da proteção: o Vinícius, o John, o Michael, o William, a própria Ana Gabriela, o Júlio, o Edmar e o José Luiz. Mesma coisa, os arquivos digitais em formato PDF, a gente consegue fazer o download, consegue acessar eles. Temos a parte do extrato, o certificado provisório, o definitivo, a publicação no Diário Oficial. Aqui a gente vê também que já é uma proteção antiga de 2017, então a gente não tem o registro fotográfico aqui. Aquela informação que a gente viu nos outros, né, as informações que a gente acabou de ver, a questão da distinguibilidade, a gente traz qual é a cultivar mais parecida, no caso aqui eles citaram a AGV 144 e traz 4 características que acabam diferenciando dentro do teste de DHE. Então a gente tem a questão do ramo, sobre o comprimento do ramo difere, o diâmetro do ramo também difere, ele fala sobre o estróbilo feminino, que muda de um para o outro, e fala também sobre o estróbilo feminino maduro, então na cultivar anterior, que é o AGV 144. Tem uma característica, e o que diferencia ela desse clone, no caso o AGV 145, é a expressão das cultivares que está na terceira coluna da tabela. Então essa é a questão aí de diferenciar. Ele cita também, sempre importante, falar que é uma novidade, que ela nunca foi oferecida à venda aqui no Brasil, nem também, muito menos no exterior. Então essas são as premissas aí, as diretrizes que são necessárias, e a partir disso é publicado, né, no Diário Oficial da União. A gente vê na coluna do meio, o item 2 fala ali sobre a cultivar de pinos, Pinos Taeda, denominada GV145, titularidade da empresa Arbogen, passa o número do protocolo, iniciada em 29 de março de 2016. E fala que ela é uma novidade ainda, passa o período de 90 dias, é possível emitir o certificado definitivo. Aqui é interessante passar também, pessoal, naquela mesma dinâmica, né? A gente vê no item 1 cultivar de soja, a gente vê no item 3 também de soja, no item 4 estatites, estacite, perdão, na 5 soja, na 6 aí orquídea, na parte ornamental, 7 também, 8 de soja e por aí por diante. Então todas as cultivares que são protegidas, ela tem que passar por aqui, faz o lançamento durante 90 dias, se não tiver nenhuma impugnação, a gente avança.
A partir da análise por parte do SNPC, a gente pode emitir o certificado provisório de produção, lembrando que tem aquela taxa, as informações são as mesmas, número do certificado, número do protocolo, qual é a empresa, qual é a espécie, qual é a denominação da cultivar, quem são os melhoristas, o período de início, e o que difere do certificado é mais o timbrado, período de início, período de fim, e aí é o documento principal aí que ajuda na parte da legislação e é o único documento aí que de fato autoriza ou não a utilização do material genético. Beleza, pessoal? Então, esse é o nosso terceiro case, é mais para demonstrar para vocês o processo, tentar mostrar aí na prática, né, documentos reais do que a gente tem disponível. Então a gente vai encerrando essa parte aí dos estudos de caso. Para fechar, fazer um resuminho da nossa aula, então. A gente viu aí onde é feito toda a parte de consulta. Na verdade, tudo, né? Tudo dentro da parte de proteção de cultivares é tudo realizado dentro da plataforma Cultivar Web, o sistema 100% online, um banco de dados com todas as informações aí relacionadas à parte de cultivares, tanto florestais como agrícolas, agronômicas, etc. Tudo que precisa acessar de forma gratuita, de forma pública, todos os documentos estão disponibilizados nessa plataforma. Passamos aí sobre as etapas, né? Fizemos um overview aí, uma retomada bem básica de como que é as etapas, a elaboração dos relatórios e preenchimento dos formulários, a parte do protocolo até emitir o certificado definitivo. Depois passamos aí nos estudos de caso, fizemos o IPB 13 de eucalipto, o estudo de caso 2 foi a parte do corímbia. Aqui mais uma vez trago um asterisco aí para o registro fotográfico, que a gente trouxe aqui da ArcelorMittal, muito bem construído, evidenciando as características e os descritores mínimos, facilitando assim o entendimento das informações. E o último caso agora que a gente acabou de ver, da Arbogem, sobre a cultura do pinus. Então, pessoal, esse foi a parte do estudo de caso. E agora para fechar aí com chave de ouro, fazer esse fechamento do curso aqui, queria juntar aí todos esses 6 módulos aí, trazendo 2 slides aí de cada módulo de uma forma bem importante para a gente fazer uma contextualização e um fechamento final aqui do nosso curso, ok? Então, passar aqui de uma forma bem dinâmica, de uma forma bem rápida, né? Falar assim, se eu pudesse resumir o curso em 2 minutos aí por cada módulo aí, fazer o curso em 15 minutos, o que eu traria de mais importante e fundamental, e se vocês afixar essas informações aqui, estarei muito satisfeito de ter entregado um bom material. Então, é um overview aqui mais para fechar o curso. Agradeço mais uma vez aí a participação de vocês, de ter acompanhado o curso até o final. E todas as informações, reforço novamente, as aulas estão disponíveis na plataforma. Qualquer dúvida que existir até aqui, manda no suporte que estarei à disposição para ajudar da melhor forma possível. Então vamos lá, pessoal, fechar o curso aqui com chave de ouro, com umas informações aqui de uma forma bem dinâmica e de uma forma bem resumida, trazendo tudo que a gente viu nesses 6 módulos aqui de uma forma mais eficiente. Então, pessoal, trouxe aqui sobre o setor florestal, a importância dele, tanto no setor econômico, social e ambiental do Brasil. Hoje a gente é o terceiro PIB no setor agrícola, só atrás no caso da soja e da pecuária. Então, sim, é um papel fundamental na geração de empregos. Então, a gente está falando na parte social, na parte do PIB, por ser o terceiro contribuinte. Então, ele é altamente focado na parte econômica. A gente é o maior exportador de um dos produtos que é a celulose hoje no Brasil. A gente conta com 10 milhões de hectares, então sim, é um impacto gigantesco no ESG. Então a gente traz resultado também relacionado à parte de proteção. O setor florestal é o que mais protege e preserva áreas de conservação, seja ela reserva legal, área de privação permanente. A gente contabiliza em torno de 8 milhões de florestas protegidas por parte do setor florestal. Então a gente se orgulha muito de participar dessas atividades, da gente estar presente no dia a dia das pessoas, desde o nascimento até o final, e todo o impacto que a gente gera de forma direta e indireta em todas as áreas, tanto econômica, social,
como ambiental, e a gente cresce a cada ano a gente bate recorde de produção, de área plantada e também de exportações. Então, o setor florestal ele é bem expressivo e traz muito retorno para a sociedade. Os produtos, como citei na primeira aula, pessoal, são mais de 5.000 produtos. Principais aí é a parte da celulose e papel, carvão vegetal, a lenha in natura, a utilização dos pisos laminados e construções de painéis de madeira e também a utilização na parte de energia como biomassa, a utilização de pellets, de briquetes. Então a gente está presente aí em vários itens aí dentro das nossas residências e até o desenvolvimento de novos produtos aí, sempre batendo na tecla aí de serem produtos biodegradáveis, produtos renováveis e produtos recicláveis. Então a gente contextualiza aí que o setor florestal está presente em todas as fases de nossas vidas, desde o nosso nascimento, ali presente nas fraldas, nos papéis umedecidos, quando a gente vai crescendo um pouquinho na escola, nos livros, cadernos, no papel para escrever, no papel para imprimir, no nosso dia a dia também ao longo da vida, né? Papel higiênico, papel toalha, guardanapo, embalagens aí na parte de logística, embalagens alimentícias, presente agora as tecnologias aí da nanocelulose nas telas de celulares, de computadores, presente também nas cápsulas de remédio, agora alguns novos produtos aí, fibra têxtil, então tem roupas hoje feitas de fibras a partir de eucalipto, e aí também mais uma infinidade de utilização aqui, pessoal. A ideia é mais a gente relembrar aí, mas é mais mostrar o impacto que o setor florestal tem no nosso dia a dia, o impacto que tem aqui no Brasil, o impacto que a gente gera para o mundo. Trazendo todo esse overview do setor florestal para falar sobre inovação. Então, os grandes investimentos em pesquisa, em desenvolvimento e inovação que resultam aí principalmente aí na inovação da gente colocar um produto melhorado, produto novo ou melhorado no mercado. E quando a gente traz para a essência desse curso, a gente fala sobre a nossa matéria-prima, que é a madeira. Então a gente pensa em utilizar melhores materiais genéticos, que está lá no coração do nosso viveiro, no desenvolvimento de materiais genéticos. Então a gente fala da inovação, está presente nisso, porque quando a gente fala de inovação em produto, né, industrial, a gente fala que as patentes é a forma de proteger as invenções desenvolvidas pelas empresas. Quando a gente fala de planta, né, quando a gente fala do setor florestal, a gente fala que a proteção de cultivares é a forma de patente, né, onde as plantas seriam os produtos protegidos. Então, a importância e o contexto da gente estar falando isso e cada vez mais a inovação presente no nosso dia a dia e cada vez mais evoluindo também a parte de proteção das cultivares. Quando a gente traz aqui para cultivar, né, o que seria a definição do cultivar, a gente fala dos 5 critérios principais, que eu falei em todas as aulas e reforço aqui mais uma vez. A cultivar ela tem que ser nova, então tem que ter uma novidade. 2, ela tem que ser estável, então ela tem que ter esse padrão ao longo de diferentes ambientes. Na verdade, estável, pessoal, ela tem que ser padrão ao longo de sucessivas multiplicações e propagações. 3, ela tem que ser homogênea, ela tem que manter o padrão em diferentes ambientes, seja em alta altitude, baixa altitude, alta temperatura, baixa temperatura, muita precipitação, pouca precipitação, ela tem que manter as mesmas características. 4, ela tem que ser distinta, ou seja, eu tenho que conseguir diferenciar ela da sua cultivar antecessora. E 5, ela tem que ter dominação própria, e na parte de novidade aqui que a gente citou, ela precisa de ter, não comercializada no Brasil há mais de 1 ano e fora do Brasil 6 anos. E principalmente ela tem que ser proveniente de um programa de melhoramento genético. Então isso gostaria que reforçasse, acredito eu que seja um dos slides mais importantes aqui dentro do nosso curso. Avançando aqui dentro da Lei de Proteção de Cultivares, é a Lei 9.456 de 1997. O principal objetivo dela é garantir os direitos aos obtedores de novas variedades vegetais, ou seja, dá o direito à pessoa utilizar um material genético com exclusividade, ou uma segunda opção que está cada vez mais forte, utilizar ela para receber uma nova receita através de royalties. A Lei de Proteção de Cultivares cria o SNPC, que é o órgão competente para isso. O SNPC ele cria os instrumentos, que são os 3 formulários que a gente viu e vai ver aqui no processo, além de criar também a plataforma que é o Cultivar Web.
Toda a parte do protocolo é feita dentro do Cultivar Web, que está dentro do Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, que está dentro do mapa. Então, a lei faz todo esse overview de criar toda essa parte dos instrumentos. Dentro do Cultivar Web, a gente tem os 3 formulários, que é os principais documentos envolvidos. Formulário 1, requerimento. Formulário 2, relatório técnico. Formulário 3, instruções de DHE e tabela de descritores. Como que é o processo? Ele é totalmente eletrônico, totalmente digital. A gente faz o cadastro na plataforma, preenche os formulários que ele já vem por espécie, ele já vem pré-preenchido, a gente só precisa ter uma atenção muito grande no preenchimento, mas é um preenchimento de forma razoavelmente simples, a gente viu isso todo no contexto. Faço o requerimento eletrônico, faço o protocolo e no final disso eu tenho a emissão do certificado. Trazendo aqui de uma forma mais sistemática, faço o preenchimento eletrônico dos 3 relatórios, dos 3 formulários. A partir disso, eu faço o download, faço o preenchimento, assino, salvo em PDF, faço o envio eletrônico, e aí eu tenho o primeiro protocolo, passo por uma análise detalhada pelo SNPC, é solicitado informações complementares, caso seja necessário. Por isso a importância da gente trazer o relatório fotográfico nessas informações. Uma vez que as informações foram validadas e completas, é publicado no Diário Oficial da União e ao mesmo tempo você consegue emitir o certificado provisório, não tendo nenhuma reclamação, impugnação ou indeferimento por parte de alguma empresa lesada ou terceiro, é feito aí a emissão definitiva do certificado. Então esse é o processo. Aqui trazendo só um overview das taxas que são necessárias. É necessária a taxa por requerimento, a taxa para emitir o certificado provisório e as taxas aí durante 18 anos das anuidades. Relembrando, é necessário pagar a anuidade do certificado e sempre manter 5 repetições da amostra viva enviadas para o SNPC durante os 18 anos. Então essas são as principais taxas envolvidas e os custos. Aqui é o produto final, é o que a gente almeja com todo o processo, é o que a gente almeja com esse curso aqui, é chegar nesse certificado definitivo. O certificado traz todas as informações e é o instrumento legal para as empresas aí utilizar o material genético de forma legal e de forma totalmente fiel à lei, é ter certificado. Os benefícios que se tem com o certificado utilização por uso próprio, então exclusividade de utilizar um material genético, então as empresas acabam optando por uso próprio. E agora com essa nova ocorrência, né, com a entrada de novas empresas no mercado, principalmente a Arbogen que eu mostrei aqui, a exploração dessas empresas aí por uma nova modalidade, por um novo mercado, que é a exploração dos royalties. Então, em média, mais ou menos de 5 a 20% do milheiro de muda, ele é convertido em royalties. Um exemplo geral que a gente sempre praticou durante o curso, vendendo um milheiro aí a R$1.000, de 50 a R$200 desse valor vai para a empresa que é detentora do material genético através do pagamento de royalties. Então esse é um overview aí bem rápido, pessoal, 5 minutinhos aí resumindo o nosso curso. Por fim, a gente chega aí no final dessa 6ª aula, o estudo de caso, com esse fechamento aí, um overview geral. E fica aqui meus sinceros agradecimentos por vocês terem escolhido o curso e por ter chegado até o fim. É um curso que eu tentei detalhar o máximo possível em construir esse curso. E como falei mais uma vez, a gente tem os materiais, todas as aulas em PDF disponível na plataforma. A gente tem os materiais complementares também com alguns passo a passos e algumas informações que eu acabei citando ao longo do curso. E estou à disposição aí para qualquer dúvida que existir, utilizar o nosso suporte aí. Estarei de prontidão para tentar responder suas perguntas. Tá beleza? Mais uma vez, fica o meu muito obrigado aí. Foi um prazer ter passado um pouco desse conhecimento relacionado à proteção de cultivares e a gente se vê em breve por aí. Muito obrigado, um forte abraço para vocês aí e até breve. Tchau, tchau.